Um homem e uma mulher vão no cinema assistir um filme no fim de tarde de um domingo. Depois que o filme acaba, os dois entram em um ônibus para voltar para casa, então tudo parecia normal, mas não, porque o que vai acontecer dentro desse ônibus vai mudar a vida desse homem, dessa mulher e de toda a Índia também. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a história que eu vou contar para vocês hoje, ela vai ser muito difícil de contar, então se você não está aí num estado mental bom, deixa esse vídeo para lá. Eu tenho aqui uma lista, uma playlist de casos, então escolhe outro vídeo para vocês assistirem, porque muitas pessoas falaram, meu Deus, como que um ser humano pode fazer isso com uma pessoa? Isso realmente aconteceu. Então já tô alertando para vocês, tá? A história de hoje é a mais terrível que eu já contei até hoje. Então, Jyoti Singh, ela nasceu em 1989 em Balia, Uttar Pradesh, na Índia. Desde pequena, a Jyoti sempre quis ser médica, mas tinha um problema muito grande, que a família dela era muito simples e os custos de uma faculdade de medicina são muito altos na Índia também, né? Mas mesmo que os pais da Jyoti não tinham as condições financeiras ali para realizar esse sonho da filha, eles trabalharam muito mais ainda. O pai dela começa a trabalhar em 2 lugares diferentes e, além disso, também eles venderam um terreno que eles tinham. E eles fizeram tudo isso, então, para ajudar a pagar a faculdade dela, mas antes disso mesmo, eles contrataram também um professor particular para ajudar, então, a filha a conseguir passar, para a faculdade. Mas depois de alguns anos, então, a Jyoti consegue finalmente realizar o sonho dela e ela entra na faculdade de fisioterapia. Ela não fez medicina, porque medicina era muito mais cara, mas fisioterapia já tinha tudo a ver com o que ela queria ali realizar na vida dela, que seria, então, ajudar os outros. Além de estudar, ela trabalhava também num call center. Ela trabalhava das 20 horas até as 4 horas da madrugada, saía do trabalho, ia para casa, dormia de 3 a 4 horas por dia somente e durante o dia então ela estudava. Vocês estão vendo o quanto essa menina batalhou, para ser alguém na vida. E ela sempre falava para os pais que ela fazia tudo aquilo ali porque ela queria então ajudar as condições financeiras ali da família, Ela queria, na verdade, tirar os pais da miséria também. Então passa um tempo, a Jyoti consegue passar em todos os exames finais da faculdade, mas depois daquilo ela teria que entrar num estágio. Esse estágio dela estava marcado para iniciar no dia 17 de dezembro de 2012, uma segunda-feira. Mas um dia antes, no domingo, então, tudo vai acontecer e, infelizmente, a vida dela e da família dela vai mudar para sempre. No dia 16 de dezembro de 2012, então, um amigo dela liga na casa para convidar ela para ir no cinema. Então ela aceita, porque na segunda-feira já iria iniciar o estágio dela e ela já não ia mais ter tempo para nada. Então ela aproveita ali os últimos dias de folga dela para aproveitar o domingo, com um amigo no shopping. O nome desse amigo é Alwindra Pandey. Já peço desculpa a minha pronúncia aqui, tá, gente, que eu não falo a língua deles. E também eu quero avisar vocês que eu estou chamando ele de amigo, porque uma fonte fala uma coisa, outra fonte fala outra, tá? Algumas delas falavam que ele era namorado e outra delas falava que ele tinha uma outra namorada, que na verdade a Jyoti seria somente uma amiga. Mas eu acredito que os dois estavam ali ficando, Rolava algum romance ali entre os dois, mas eu vou chamar ele aqui somente de amigo a partir de agora no vídeo. Então ela e esse amigo vão no cinema em um shopping que fica lá em Nova Delhi. Nesse cinema eles vão assistir As Aventuras de Pi. E agora, nesse ponto da história aqui, eu vou levar vocês para outro lugar, tá? Pra gente conseguir entender ao mesmo tempo o que acontecia em outro bairro lá de Nova Delhi. 6 homens que também moravam ali em condições bem precárias lá em Nova Delhi, eles resolvem se encontrar
para beber e se divertir também. Esses 6 homens eram Akshay Thakur, um homem casado que tinha um filho pequeno, Pawan Gupta, Vinay Sharma, esse aqui trabalhava em uma academia e também tinha uma fama ali de estar sempre arranjando encrenca com as outras pessoas. Tinha também o Mukesh Singh e o irmão dele, Ram Singh. O Ram Singh seria então o líder desse grupo aqui. Todos esses 5 aqui, eles eram maior de idade, tá? Eles eram entre ali 20 e 30 anos de idade, mas tinha mais um elemento também desse grupo aqui, que tinha 17 anos e 6 meses quando tudo aconteceu, e por ele ser menor de idade, a identidade dele foi protegida lá na Índia, acabou vazando depois, mas enfim, eu não vou dar o nome dele verdadeiro aqui, né, pra não ter nenhum problema, eu vou estar chamando ele sempre de X. O Ram, que era o líder do grupo, então, ele trabalhava em uma empresa privada de ônibus e ele fazia o transporte escolar. Que tipo de motorista que está dirigindo aí as nossas crianças aí afora no mundo, né? Mas enfim. Então ele tinha esse ônibus com ele, que não pertencia a ele, é claro, mas estava com ele ali onde ele morava. Então ele fala para os amigos, vamos dar uma volta aí com o ônibus e vamos nos divertir. Mas esse grupo, na verdade, que já estava ali bebendo fazia muitas horas, eles não queriam se divertir não, tá? Eles queriam arranjar confusão pela cidade. Eles saíram com esse ônibus e foram então nos pontos de ônibus para tentar pegar passageiro, porque eles queriam então roubar as pessoas. Um passageiro entra nesse ônibus e realmente eles pegam o celular dele e também todo o dinheiro que ele tinha na carteira, e além disso, esse grupo aí bate nesse passageiro e depois dispensam ele para fora do ônibus. Agora entra uma questão muito polêmica aqui sobre esse acontecimento com esse passageiro aqui, tá? Porque algumas fontes da internet também falam que esse passageiro chegou a ir lá na polícia de Delhi para prestar uma queixa, então, que ele tinha acabado de ser assaltado, mas a polícia de lá falou, isso aqui não sei para que delegacia que vai, então a gente não tem o que fazer, acabaram não investigando o caso. E tem outras fontes que dizem que o próprio cara que não fez o BO, não registrou. Mas enfim, o importante é saber, isso tudo poderia ter sido evitado e de repente a polícia ter ido atrás desse grupo. Mas vamos continuar a história aqui, né? Então esse grupo tá lá, nesse ônibus, então ali, né, bebendo e tentando achar a sua próxima pessoa ali, né, para roubar. Enquanto isso, nós temos então a Jyoti e o amigo lá no cinema. A sessão do cinema acaba aproximadamente 20h30. Os dois saem então ali do shopping e esse amigo fala que ele quer levar a Jyoti para casa, né? Porque já é muito tarde da noite. Então eles vão tentar pegar um táxi, que não é um táxi, na verdade é esse carrinho aqui, que é muito conhecido como tuk-tuk, que faz o mesmo esquema do táxi, mas é claro que é muito mais barato. Eles vão e perguntam para vários motoristas se eles podem levar até o bairro aonde a Jyoti mora, mas os motoristas não aceitam a corrida porque é muito longe, não vale a pena. E um dos motoristas do tuk-tuk fala, olha, entra aqui então, eu faço a corrida para vocês até o próximo ponto de ônibus, que é daqui a 2 quilômetros, e lá vocês conseguem pegar um ônibus então para ir para casa. E assim os dois fazem então e param nesse ponto de ônibus. Logo em seguida então chega o ônibus com os 6 amigos e eles anunciam que eles estão indo para o mesmo bairro onde a Jyoti mora. O amigo fala que ele olha ainda e vê que é um ônibus privado. O amigo diz que ele fica desconfiado porque todo mundo sabe lá na Índia que esses ônibus privados não são muito seguros, mas o motorista fala, não, pode entrar, tá tudo tranquilo. E ele vê que tem outros passageiros dentro do ônibus, mas ele não sabe que os outros passageiros são amigos do motorista. Então ele fica mais tranquilo e acaba entrando com a Jyoti dentro desse ônibus. Então eles ficam ali aproximadamente 5 minutos, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas parece que eles estavam meio que namorandinho dentro desse ônibus, sabe? Com mão dada, alguma coisa assim. Enfim, passado esses 5 minutos aí, então o motorista fecha as portas do ônibus, o que o amigo já fica achando meio esquisito. E, além disso, o motorista desvia da rota que seria a rota que o ônibus teria que
né, continuar ali, e aí ele fica mais desconfiado ainda. Então, os amigos que estão ali no ônibus, eles vão confrontar a Jyoti e o amigo dela, porque os dois não são casados, e isso é uma questão cultural da Índia que eu vou explicar mais pro final do vídeo para não cortar a história aqui para vocês. Mas esse grupo então fala o que essa mulher tá fazendo aqui a essa hora da noite, porque esse horário já eram 9 horas da noite, para vocês verem que não era muito tarde da noite não, mas enfim. Então eles falam o que essa mulher tá fazendo aqui, essa mulher não é a sua mulher, como que vocês dois estão juntos, isso aqui tá errado, e ali eles começam a brigar. O amigo, então, parece que dá o primeiro soco realmente em um dos caras ali do ônibus e todos os 5 caem em cima dele. Nesse momento, a Jyoti tenta abrir a porta do ônibus, só que ela não consegue. E também ela chega a pegar o celular dela, de repente, para ligar para a polícia, é claro, né? Mas um deles, então, bate na mão dela, assim, e o celular acaba caindo no chão. E um dos caras também, além de eles estarem ali com as mãos em cima do amigo, ele pega uma barra de ferro que pertencia ali às ferramentas que estão dentro do ônibus e com essa barra de ferro ali continua, né, machucando o amigo. Aí nesse ponto aqui o amigo fica realmente muito machucado e não consegue se movimentar. O motorista do ônibus apaga todas as luzes do ônibus e eles pegam a Jyoti, então, e levam lá para trás do ônibus, longe, então, do amigo que está no chão, já ferido, e ele fala que nesse momento ele começa a perder a consciência e acordar de novo, perder a consciência e acordar de novo. Bom, nesse ponto aqui, então, que as coisas mais terríveis vão acontecer, tá? Já tô dando um outro alerta aqui para vocês, porque essa história é realmente muito, mas muito pesada. Bom, esse ônibus, ele não vai parar em momento nenhum, ele vai continuar rodando, tá? O que eles vão fazer com a Jyoti lá atrás do ônibus? Os 5 que estão ali, eles começam a revezar e eles forçam, então, para dormir com ela ali no ônibus. Vocês estão entendendo, né? O que eles fizeram com essa mulher. Um a um vai fazendo isso com ela. E depois dos 5 ainda completarem ali o ciclo, eles trocam com o motorista do ônibus, né? Outra pessoa vai dirigir, então, e o motorista do ônibus também participa desse ato. Então, os 6 fizeram isso com ela. E agora que vem a parte mais terrível de todas. Por quê? Lembra da barra de ferro que eles tinham lá? Eles pegam essa barra e, além de terem feito isso com ela, eles começam a colocar essa barra dentro e para fora dela. Só que nesse momento que eles começam a fazer isso, tem um pedaço de uma coisa que começa a sair dela. Então, um deles pega essa coisa que está saindo dela e começa a puxar isso para fora dela. Você sabe o que era isso? Era o intestino dela, tá? Eles começam a puxar para fora dessa mulher. E nisso que eles começam a puxar, então, parece que ela desmaia, porque a dor deve ser muito terrível, né? Então, nesse momento, eles começam a pensar que ela perdeu a vida. E o amigo que está lá no chão, ele começa a escutar que eles começam a gritar um para o outro: ah, ela já foi, vamos jogar ela fora. Aí eles pegam, ainda tiram a roupa toda do amigo também, deixam os dois inteiramente pelados mesmo e jogam os dois para fora do ônibus. Ainda não contente, esse grupo, que eu não posso nem chamar de pessoas, né, nem de animais, que pior do que animais eles são, porque como uma pessoa faz isso com o ser humano, eu não consegui entender depois que eu vi esse caso aqui, mas enfim. Esse grupo ainda, eles tentam voltar com o ônibus e o amigo percebe que o ônibus está tentando vir para passar em cima deles, né? Então o amigo fala que ele pega ainda a Jyoti naquele estado e começa a puxar ela para a calçada, sabe? Para conseguir sair ali da estrada. Aí o ônibus passa e desiste, então não consegue passar em cima dos dois. E esse ônibus continua com 6 elementos dentro.
O que acontece depois disso aqui ainda? Esses 6 vão dirigir por aproximadamente 10 minutos depois e eles vão começar a jogar as coisas para fora da janela que não tem valor. Algumas peças de roupa dela. Um deles pega o tênis do amigo, coloca ainda sem remorso nenhum do que tinham feito ali. E um outro elemento ainda pega a jaqueta do amigo e também coloca. Vão normal para casa, param esse ônibus lá no bairro onde eles moravam. 2 deles ficam dentro do ônibus e lavam o ônibus todo, porque imagina, né, devia ter muita coisa vermelha ali dentro do ônibus, lavam tudo. E os outros 4 vão para casa dormir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Agora, voltando lá na calçada, nós temos ainda a Giotti viva, tá? Sobrevivendo ali, e ela estava ainda consciente depois disso, tá? E o amigo dela. Esses 2 vão ficar pelados nessa calçada por aproximadamente 20 minutos, tá? 20 minutos. Vai passar várias pessoas, vários desses tuk-tuks. Esses motoristas vão ver os 2 naquele estado ali, chegam a parar, tipo assim, diminuir a velocidade, mas eles não param para ajudar. Passam outros carros que fazem exatamente a mesma coisa. Diz que ele fica com o braço para cima e fica pedindo ajuda o tempo inteiro. Muitas pessoas, ele falou, muitas pessoas passaram aqui e não ajudaram a gente. Mas depois, então, de 20 minutos, chega um anjo, que é esse senhor aqui, que é ele, então, que vai ajudar o casal. Esse homem, então, logo ele vê ali que é uma situação muito grave, então ele chama a polícia e ele atravessa a rua, porque tem um hotel do outro lado da rua, e vai lá e pega água e pega um lençol também, porque era uma noite muito fria, e o amigo que estava, então, mais acordado ali, ele tremia muito de frio e tal, então ele chega perto dos 2, divide esse lençol ainda em 2 e cobre, né, cada um deles, ela e ele também, fica com eles esperando a polícia, e essa polícia vai demorar também um tempão para chegar. Só que quando chega a polícia ainda tem um problema maior ainda, porque lá na Índia parece que tem delegacia para uma coisa, delegacia para outra coisa, e a polícia chega e ninguém sabe para qual delegacia que tem que atender o caso. Então eles ficam discutindo durante muitos minutos aonde que eles têm que levar o casal, para qual hospital, qual que é a polícia que vai se encarregar desse caso, e foi muito tempo perdido para um estado ali extremamente grave que ela estava, né? Aí, para piorar mais a história ainda, gente, meu Deus, né? Uma coisa pior do que a outra. Bom, eles não chamam a ambulância, a polícia coloca os 2 dentro de uma van que pertencia à polícia mesmo, que é algo também que não é limpo, né, não é esterilizado no estado que ela estava, também aquilo ali pode ter piorado ainda muito mais o estado dela, mas enfim, e eles levam eles então para um hospital, não sei por que também que eles não levam no hospital que é mais perto de onde eles estão, vão no hospital mais longe, enfim, gente, assim que ela entra no hospital, então ela é levada direto para a cirurgia, ela tinha muitos machucados aqui no rosto, as genitais, a frente, atrás, estava muito machucada e tinha ali o intestino para fora. E o amigo também, ele tinha muitos machucados no rosto e tinha a perna direita dele estava quebrada e também tinha algumas costelas quebradas. O amigo foi ali atendido, mas logo ele se recuperou. Bom, logo que isso tudo acontece, então é claro que a polícia entra imediatamente para investigar o caso, porque era algo realmente muito, mas muito grave. Bom, a polícia vai fazer um trabalho excelente a partir de agora, tá? Fora a polícia que tentou atender ela ali, que foi um trabalho péssimo. A próxima que vai investigar aqui tá de parabéns realmente. O amigo dela vai dar todos os detalhes iniciais ali para a polícia e ela também, assim que ela sai da cirurgia, ela ainda tá meio lúcida e ela consegue dar algumas características ali para a polícia. Parece que ela fez isso através de mímica e, tipo, a polícia perguntava sim ou não e respondia, né, com mímica e tal. Bom, a polícia da Índia, então, começa a investigar, é claro, as câmeras de segurança que tinha ali ao redor e qual que seria a rota do ônibus. Eles conseguem uma primeira pista muito importante com uma das câmeras de segurança de um dos hotéis, porque eles veem que tem um ônibus que não deveria estar fazendo aquela rota ali e passa 2 vezes
no mesmo local e tá meio suspeito. Então ali eles já começam a procurar esse ônibus aqui, tá? Que eles conseguiram ver nessa câmera. Em menos de 24 horas eles conseguem então localizar o ônibus, e quando eles acham esse ônibus, quem está dirigindo é o Ram, que era o líder da gangue. Então ele foi o primeiro a ser preso. Nos próximos dias, a polícia da Índia então vai prender um a um. Todos os 6 vão estar então ali sob custódia da polícia num período de 5 dias. E a maioria deles confessou, tá, tudo o que aconteceu, e também eles conseguiram confirmar as informações, porque a Jyoti, que foi aí uma heroína, né, ela realmente lutou. Ela não só lutou para sobreviver depois, como ela lutou na hora que tudo aconteceu, porque ela mordeu eles várias vezes nas pernas. E quando a polícia prendeu eles, conseguiu ver a mordida dela nas pernas deles. E também, além disso, eles mesmos morderam ela. E a polícia também usou a arcada dentária ali deles, né? Com a foto da mordida que foi encontrada então nela. E conseguiu ali identificar que eram realmente as pessoas que fizeram parte desse ato aí. Mas a investigação da polícia não foi nada fácil no início, porque esse caso aqui, ele foi para a mídia logo de cara, porque apesar de que, infelizmente, era muito comum acontecer esse tipo de ato na Índia, ainda é comum, tá? Infelizmente. Uma pesquisa feita na época dizia que a cada 20 minutos uma mulher na Índia sofria então esse tipo de ato lá. Então, apesar de ser muito comum, esse aqui ele diferenciava os outros porque tem a questão do intestino, né, gente? Isso aqui foi, imagina, um ser humano tirando, né, dentro dela. É algo assim que deixou as pessoas muito enojadas. Então, isso aconteceu no dia 16, na noite do dia 16. No dia 17, que foi o dia seguinte, que todo mundo já estava sabendo do que estava acontecendo lá, os estudantes foram para as ruas protestar. Porque também tinha uma questão muito importante na Índia, que era o seguinte: muitos homens, não todos, tá? Não generalizem jamais, tá? Eles têm então as mulheres como propriedade deles. Então o pensamento desses homens é do tipo, não, se ela estava na rua, então a culpa é dela. Até muitos especialistas na época falavam que até então seria melhor a mulher perder a vida se acontecesse isso com ela do que ela ficar viva, porque ela ficaria manchada para o resto da vida, como se a culpa fosse dela e como se ela não prestasse mais para nada. Olha o tipo de mentalidade, gente, mas isso tá mudando na Índia. E isso mudou muito a partir dessa manifestação aqui. E é muito importante a gente ver as fotos aqui da manifestação, de que não eram somente mulheres que estavam nessa manifestação, não, tá? Tinham homens ali junto com elas também. Homens da Índia, então, não aceitam esse tipo de ato, tá? E não aceitam esse tipo de pensamento mais retrógrado também. Então, essa manifestação aconteceu assim por aproximadamente um mês. Não aconteceu somente ali em Nova Delhi, mas aconteceu em vários lugares diferentes lá na Índia e foi muito tumultuado, na verdade, tá? Teve um dia então que os estudantes chegaram perto do parlamento e parece que eles chegaram perto demais, então a polícia acabou jogando ali jato de água neles e uma pessoa acaba perdendo a vida nessa manifestação e mais de 100 pessoas também ficaram feridas. Agora vamos voltar na Jyoti, que era a nossa ali guerreira, né, que estava lutando lá para sobreviver. Bom, na época que tudo aconteceu, eles chamaram ela de Nirbhaya, que significa pessoa sem medo, né? Uma pessoa com coragem. Por que eles chamaram ela desse nome na época? Porque como as mulheres que passavam por esse tipo de ato na Índia era muito vergonhoso para elas, a própria mídia, a própria polícia sempre preservava a identidade das mulheres. Mas depois de um tempo, os próprios pais da Jyoti foram na mídia e falaram: não, a gente pode falar sim, pode falar o nome dela verdadeiro, porque ela não tem que ter vergonha nenhuma de ter acontecido isso com ela. Ela é sim uma mulher muito guerreira e os verdadeiros culpados são esses 6 aí. Então ela fica no hospital por aproximadamente 11 dias, ela faz mais ou menos 5 cirurgias e o estado dela começou a ser muito complicado.
muito complicado também para o hospital lá da Índia tratar. Então os médicos decidiram transferir ela para um hospital em Singapura, que tinha um hospital muito melhor lá. Antes dela ser transferida para esse hospital, ela também consegue dar mais um depoimento para a polícia e consegue descrever ali, dar os nomes também das pessoas, porque eles se chamavam, né, pelo nome ali dentro do ônibus. Então, depois de um tempo, eles decidem transferir ela para esse hospital de Singapura. Ela vai em um avião ambulância, mas nesse trajeto ela vai sofrer uma parada cardíaca. E nessa parada cardíaca ela vai continuar sobrevivendo ainda depois, mas ela vai ter um dano cerebral muito grande e depois dali ela não vai acordar mais. E os médicos de Singapura, eles tentam, né, fazer tudo para conseguir salvar a vida dela, mas infelizmente somente alguns dias depois, no dia 29 de dezembro de 2012, a Jyoti então parte desse mundo. Ela tinha 23 anos de idade. E o amigo dela, ele se recuperou bem, tá? Dessa tragédia, fisicamente bem, né? Claro que psicologicamente a pessoa nunca mais se recupera de uma coisa, né, tão terrível assim. Bom, o julgamento inicia então lá na Índia. Eles têm a pena capital lá, mas não para esse tipo de ato até então. Por quê? Lembra lá das manifestações para que tudo mudasse lá na Índia? Então, a partir desse momento, eles começaram a mudar, sim, por causa da Jyoti. Então, as leis da Índia mudaram. E a partir de então, pessoas que cometem esse ato contra as mulheres podem também receber a pena capital. Bom, durante o julgamento, então, como eu tinha falado para vocês antes, a maioria deles confessou, mas muitos deles falavam, não, eu estava lá, mas eu não fiz, eu só dirigi o ônibus, eu só olhei, sabe? Coloca a culpa no outro, aquela história toda, né? Os advogados deles também começaram a colocar muito culpa na Jyoti, dizendo que uma mulher não poderia estar essa hora da noite, 9 horas da noite, então com um homem na rua, que não seja o seu marido, que não seja o seu irmão, ou que não seja o seu parente. Isso não é uma atitude de mulher lá na Índia, enfim, toda essa baboseira aí. Mas isso tudo não colou porque os 6 vão ser condenados. Só que antes da condenação deles vai acontecer uma coisa ainda antes. No dia 11 de março de 2013, enquanto estava ali acontecendo o julgamento, o Ram, lembra, o líder deles, ele foi encontrado pendurado na sua cela. A família acredita que algum policial tenha feito isso com ele porque ele tinha um machucado muito grande em um dos braços, então ele se pendurar sozinho lá na cela não teria como ele fazer, mas enfim, questão é de que o Ram então já tinha perdido a sua vida antes mesmo de chegar ao julgamento. O X, que tinha 17 anos e 6 meses lá, ele vai ser julgado separado, tá? Então nós tínhamos ali os outros que eram adultos na época, né? Os outros 5. Um deles já tinha se pendurado lá, então já tinha perdido a vida mesmo na cadeia, e os outros 4 então foram condenados à pena capital. A sentença deles saiu em setembro de 2013, o que não é normal na Índia, tá? Porque os julgamentos na Índia, eles duram assim anos, muitos anos mesmo. Mas esse caso foi ali diferente porque ele foi num tribunal que é chamado de Fast Track, que eu não sei como é que se traduz para o português isso, mas seria um tribunal rápido, sei lá eu, que foi algo também que foi criado por causa do caso da Jyoti, tá? Porque como os julgamentos eram muito demorados lá na Índia, eles criaram então mais 6 tribunais desses fast track aí, que são tribunais rápidos, para tomar conta somente desses casos contra mulheres. Mas então, enquanto os 4 ficavam lá esperando no famoso corredor, você sabe do que é, né? Então, o outro, o X, que era então, que tinha 17 anos na época, ele foi julgado e foi condenado a somente 3 anos de cadeia, que é, na verdade, a pena máxima que uma pessoa menor de 18 anos pode ter na Índia. E no dia 20 de dezembro de 2015, o X, então, cumpriu toda a pena dele de 3 anos lá e foi liberado. Depois que ele foi libertado, então, ele recebeu uma nova identidade, então até hoje ninguém sabe quem que ele é, porque ele tem aí esses benefícios do governo lá da Índia. Os outros 4 ainda ficaram alguns anos lá no corredor esperando, tá? A pena capital. Por quê? O caso deles ia para um tribunal, ia para outro, ia para o superior, aquele rolo todo que a gente sabe da justiça, né? Mas então no dia 20 de março de 2020, a pena deles finalmente foi então completada, né? Então os 4 foram pendurados
Eles ficaram pendurados por aproximadamente 30 minutos e depois, então, que os policiais viram que realmente eles não estavam mais, né, se mexendo, então todos eles foram retirados ali e mostraram também para a mídia, né, que estava tudo feito ali. Os 4, então, perderam a vida. Então, no fim aqui da nossa história, 5 deles, então, realmente perderam a vida e o X continua aí livre em algum lugar na Índia. Então, esse é um dos casos que é conhecido como mais terrível até hoje na Índia, porque é aquela história, né, do ser humano como um animal, que na minha opinião é o ser humano pior ainda do que um animal. E por esse motivo também nós temos um documentário que foi feito, que é ótimo esse documentário, na verdade, se chama India's Daughter, e apesar desse documentário ser muito interessante para a gente assistir, eu já vou alertar para vocês que ele é bem estranho e dá um nojo muito grande na gente, porque nós temos também a entrevista que foi feita com o advogado deles, então ele falando toda aquela baboseira de que a culpa foi dela, porque ela estava lá na noite, sozinha com um homem que não era marido dela, aquela besteira toda, né? E também tem a entrevista feita com um deles, que também fala uma das coisas mais sem cabimento que eu já escutei na minha vida. Ele fala que precisa de 2 pessoas para bater palmas, que uma mulher é tão culpada quanto um homem nesse tipo de ato. E que se isso acontecer com a mulher, ela deve deixar que o ato aconteça. Mais ou menos isso que ele falou, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês assistam lá, mas já vão se preparando porque é de dar um nó na garganta de escutar esse homem falando. E apesar de a gente achar assim muito estranho, muitos homens pensam sim, assim, desse mesmo jeito, não só lá na Índia, mas em outros lugares do mundo também. Essa mentalidade aí de o homem ter poder sobre a mulher e de que a mulher tem que estar só na cozinha é uma coisa também que foi debatida muito na Índia na época que aconteceu. Por isso que esse caso também ficou muito famoso, por isso que mudou muita coisa por lá também, porque esse tipo de pensamento não é mais aceito nos dias de hoje. As coisas ainda não mudaram completamente, mas nós esperamos que mudem cada vez mais. E isso é claro que a gente vai conseguir com uma educação melhor, não só falando de escola, mas também as próprias mães, né, ensinando os seus filhos homens como tratar uma mulher. Essa mensagem eu acho muito importante ser passada para frente, né? Muito importante sobre educação, não só nas escolas, mas em casa também. E apesar desse caso ser muito terrível, é muito importante sim a gente saber desse tipo de coisa que acontece, né, no mundo todo, porque infelizmente isso pode acontecer com qualquer um. Esse tipo de ato não tão violento, é claro, como aconteceu com a Jyoti, mas parecido ou assim semelhante com esse, acontece em um número muito grande em ônibus, principalmente em vários lugares do mundo. Eu mesmo tenho uma história assim para contar que aconteceu comigo dentro de ônibus, muito mais light, é claro, do que essa como aconteceu com a Jyoti, mas tão mais desconfortável também, uma viagem de ônibus que eu fiz entre Florianópolis e Joinville. Eu não vou contar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem, algum dia eu posso contar assim histórias, porque eu tenho certeza que todas as mulheres têm histórias para contar assim. Ônibus com mais pessoas dentro, às vezes, né? Passamão, essas coisas assim, até verbal, né? Que é muito desconfortável. Teve caso, se eu não me engano, acho que foi no Brasil, que foi também que quase aconteceu o ato ali, mas as pessoas conseguiram tirar a pessoa do ônibus. E é muito importante a gente falar sobre o assunto para, primeiro, nós ficarmos sempre em alerta. E se algo acontecer, qualquer que seja verbal ali, né, o ato que aconteceu com você, nós precisamos sim denunciar. Lembra do cara que ou ele não denunciou, ou então a polícia não investigou no começo? Se tivesse feito aquela denúncia no começo mesmo de tudo acontecer, nada disso teria acontecido com a Jyoti. Então é muito importante a gente denunciar, porque o que aconteceu comigo também nessa viagem ali de Florianópolis para Joinville, eu nunca falei para ninguém. Eu não sei se é porque eu era muito jovem na época, eu tinha 20 anos de idade, e também é muito esquisito falar isso, mas quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica com vergonha. É estranho essa sensação. Hoje em dia, claro que eu sou uma mulher totalmente diferente, né? Eu teria aberto a minha boca, gritado, né? Feito alguma coisa,
mas alguns anos atrás eu fiquei com vergonha. Chega a ser ridículo falar isso, mas eu fiquei com vergonha e é muito importante que a gente denuncie, sim. Eu não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês, mas eu tenho certeza que com a maioria das mulheres tem sim uma história para contar dentro de um ônibus. Se esse é o caso, se você quiser, pode comentar aqui nos comentários, se quiser, né, compartilhar a sua história também, ou não quer dar detalhes, é claro, eu entendo completamente, porque é algo muito sensível para a gente falar, só comenta aqui, olha, aconteceu comigo também, dentro de um ônibus, aconteceu comigo também, em tal lugar. E outra coisa também muito importante a ser falada nesse vídeo aqui, é que tudo bem, as coisas mudaram lá na Índia, mas infelizmente ainda esse país é perigoso, sim, para as mulheres que viajam sozinhas, tá? Não deixem de visitar a Índia em momento nenhum, porque dizem que a Índia é maravilhosa. Meu marido já morou lá, ele disse que ele ama a Índia também, né? Tem aquela coisa de ser exótica, diferente. Eu tenho muita vontade de visitar, mas hoje em dia, se você é mulher, não vá sozinha para a Índia, tá? E não vá sozinha para muitos outros lugares também. Aqui mesmo na Turquia, lembra, teve o caso de uma turista americana que eu contei aqui no canal? Vou deixar o card passando aqui. Eu já falei para vocês, não viajem sozinhas, mulheres, por aí pelo mundo afora, não. Vai para qualquer lugar, pega uma agência de turismo que você vai estar muito mais protegida. Eu, pesquisando aqui para esse vídeo, também caí no vídeo de uma youtuber, se eu não me engano, ela é americana ou ela é canadense, não tenho certeza agora, que ela passou um mau bocado dentro de um hotel lá na Índia. Esse tipo de homem com esse pensamento retrógrado aí, né? Pensou que podia se aproveitar dela e chegaram a desligar o ar-condicionado do quarto dela e ligar então para o quarto dela e falar, precisa abrir a porta aí porque a gente precisa consertar o ar-condicionado. E por sorte não, por esperteza dela, porque ela já sabia dessas coisas que poderia acontecer na Índia, ela não abriu a porta para eles, falou, não quero que conserte ar-condicionado nenhum, porque ela estava sozinha no hotel. Fora isso também eles ligaram várias outras vezes, porque desligaram a internet e queriam consertar a internet, eles queriam de qualquer forma entrar dentro do quarto e essa mulher passou um pavor dentro de um quarto de hotel lá na Índia. Se eu não me engano foram 2 dias que ela passou por lá, mas ela conseguiu, graças a Deus, sair ilesa dessa situação, porque ela foi muito esperta. Então não deem chance, tá? Em lugar nenhum. Antes de acabar o vídeo também, eu quero falar para vocês que tem mais uma série que foi baseada nessa história aqui, que tem lá na Netflix, é essa série aqui. Ela foca muito na investigação da polícia da Índia, mas muitos detalhes ali da história eles trocaram. Ela é só inspirada na história da Jyoti e de todos os policiais que investigaram ali. Se vocês quiserem assistir também, é um material super interessante. Então eu fico por aqui com esse caso, que foi o caso mais terrível, que eu não consigo nem imaginar o que essa mulher passou dentro daquele ônibus, gente, o desespero que ela passou. Pior de tudo é que na maioria dos momentos ela estava lúcida, tá? Ela perdeu realmente os sentidos lá quando ela foi então para o hospital lá, que ela estava para ir para o hospital de Singapura. Antes disso, praticamente todo momento, ela estava entendendo tudo o que estava acontecendo com ela, inclusive dentro daquele ônibus. É de dar um nó na cabeça, né? É um desgosto muito grande. Esses homens, né? O que eles fizeram com essa mulher, homens não, né? Esses lixos, o que eles fizeram com essa mulher é inacreditável. Essa história me chocou demais mesmo. Comenta aqui o que vocês acharam. Um beijo grande, se cuidem. Não esquece também de compartilhar o meu vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui antes de sair do vídeo, tá bom? Toda semana eu trago um caso que chocou o mundo para vocês e além disso também a gente debate aqui, né, sobre o quão importante a gente saber dessas histórias e qual é a principal mensagem que a gente tem que tirar, né, o aprendizado para nossa vida. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.